Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo acolheu-a em sua casa. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo tinha sido realizado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de isopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação da Páscoa, para evitar que no sábado ficassem os corpos na cruz, porque aquele sábado era um dia muito solene, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e também ao outro, que tinha sido crucificado juntamente. Mas ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados trespassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele bem sabe que diz a verdade, para vós crerdes também. É que isto aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: Não se lhe quebrará nenhum osso.
E também outro passo da Escritura diz: hão de olhar para aquele que trespassaram. Palavra da salvação. Infelizmente, o nosso santuário tem os limites de espaço que nós conhecemos. Peço que deem especial atenção às pessoas que têm mais dificuldade e eu, da minha parte, vou tentar resumir hoje a catequese. Quem quiser depois vai ter o texto completo, mas para que a nossa Assembleia possa realmente receber a importância desta caminhada da Vigararia de Palmela e Sintra é um bocado já mais longe, porque para neste ano do jubileu e para que também este ciclo de reflexões sobre a misericórdia que estamos levando por diante possa colher esta fase final, que é a parte mais importante da mensagem da misericórdia de Deus. É o dom da vida que nós recebemos de Jesus. Esse é o centro, o ponto culminante da misericórdia do Pai. Ao longo das reflexões passadas, nós centramo-nos na revelação da misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus, na sua palavra e, sobretudo, nos seus gestos. Nele, nós descobrimos o coração de Deus, que vem ao encontro de cada pessoa, do seu povo, da humanidade, e particularmente atento àquelas pessoas mais frágeis, àqueles que sentem sede de vida, àqueles que sentem o peso da injustiça, do sofrimento e da morte. Concluímos hoje esta nossa reflexão neste domingo de Ramos, em que Jesus entra em Jerusalém, perfeitamente consciente que esta é a última Páscoa que vai celebrar com os seus discípulos e que por eles vai levar até o fim o dom da sua vida. E esta é a primeira pergunta que nos fazemos nesta catequese. Confrontar-nos com a cruz de Jesus. Nós acompanhamos os gestos de Jesus ao longo destas reflexões. Gestos de misericórdia, gestos de atenção, particularmente para com os mais fracos. Palavras que queriam criar um mundo novo nos seus discípulos, de modo que o grupo, a igreja que ele vai fundar, seja uma expressão de contínua misericórdia para com aqueles que sentem o peso da vida, do sofrimento, da falta de sentido para a existência. A gente pode perguntar como é então que um homem assim, um homem que foi particularmente ao encontro dos mais débeis, um homem que procurou infundir coragem a todos, libertar as pessoas do mal e de todas as limitações que as atingem, como é que acabou assim numa cruz? Talvez podíamos dizer, reduzindo muito e simplificando muitas coisas, poderíamos dizer que Jesus começou, de facto, nós vimos, esta obra de libertação, com sinais, com milagres, com palavras. Mas era uma obra de libertação das pessoas. E para isso, ele também entrou em contraste com aqueles que dominavam a sociedade. Particularmente, era muito crítico com aqueles que faziam de Deus uma autoridade simplesmente moral e judiciária. Um Deus longe
os problemas da gente, um Deus que tinha uma lei severa e que impunha princípios que tornavam difícil a vida das pessoas. Libertar as pessoas, sobretudo libertá-las para entenderem e aceitarem o amor de Deus, causou-lhe muitos problemas. Particularmente aqueles que viviam com privilégios dentro do sistema não gostaram nada. Ele não era um líder político, mas é evidente que a libertação que proclamava vinha dar novo alento àqueles que buscavam justiça. Era inevitável que fosse confrontar-se com os grandes do seu tempo. Perante esta oposição, que se faz cada vez mais insistente, que cria uma tensão que vai subindo de tom, Jesus tem 3 hipóteses. A primeira, a mais simples, era desistir do seu projeto. Essa história de uma humanidade nova é uma história que custa caro. Ele poderia dizer que tinha tentado, tinha dado sinais claros da sua proposta de vida nova, de uma sociedade segundo o projeto de Deus. Mas, perante a oposição, podia dizer, bem, eu tentei, mas não consegui, olhe, cada um vá à sua vida. E certamente teria morrido velhinho e rodeado de netinhos porque era boa pessoa. Mas Jesus não vai fazer isso, não vai desistir. Porquê? Porque ele é a expressão da fidelidade de Deus às suas promessas. Ele vem trazer algo de novo para a humanidade. Ele vem trazer a vida e a vida em abundância. Isto é aquilo que o Pai entregou nas suas mãos. Diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, apesar das dificuldades, Jesus não desiste. Por fidelidade ao Pai que o enviou, por solidariedade para com a humanidade. Aqui é onde tantas vezes as nossas boas vontades naufragam. Empenhámos-nos na nossa família, mas da outra parte não veio uma resposta e nós desanimamos. Empenhámos-nos na nossa comunidade e vieram incompreensões e críticas e nós dissemos cada um à sua vida. Empenhámos-nos na construção da nossa cidade e fomos incompreendidos e apanhámos, sobretudo com a oposição daqueles que estavam bem acomodados e desistimos. É aí uma medida do amor mede-se ou afere-se pela fidelidade, pelo amor também quando o outro, a começar pelas nossas famílias, quando o outro ou outra não entendem. É aquilo que dizíamos da misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus é assim, o braço de um vai mais longe, na medida em que o outro se encurta, para que o relacionamento não se corte. Jesus, portanto, este caminho da desistência, da comodidade de pensar simplesmente nos seus interesses, não o pode seguir por fidelidade ao amor, por solidariedade para com a humanidade. O segundo caminho possível era o caminho de responder à violência com a violência. A maior parte das revoluções deste mundo fazem-se assim. Há um clima violento, faz-se uma revolução pelas armas, morre muita gente e normalmente, em muitos casos, o que acontece é só substituir uma ditadura por outra, um poder por outro. Porque a violência causa sempre nova violência, nova destruição, mais mortos, mais destruição do mundo. Esse não pode ser o caminho de Jesus. Ele não vai seguir a via da violência, porque Deus não tem inimigos. Todos aqueles, mesmo aqueles que o perseguem, são filhos e filhas de Deus. Para ele, são gente que se transviou, como o filho pródigo, que sai de casa, mas cuja vinda o pai sempre espera. O pai
que, de braços abertos, está pronto para o acolher. Jesus, o caminho da violência, não o pode aceitar, porque é aquilo que mais se opõe ao projeto de Deus, é a violência. Nestes dias nós assistimos à violência detestável, inqualificável do terrorismo. Respondemos cerrando fronteiras, operando novos bombardeamentos, respondendo de novo com a força, com a violência, à violência com que somos confrontados. O resultado, estamos a vê-lo, é um mundo cada vez mais fragmentado, um mundo com mais ansiedade. Este não é seguramente o caminho de Deus, não é o caminho que Jesus vai seguir. Então, se ele não desiste, se ele não usa a via da violência, então toca-lhe a ele pagar o preço da sua revolução. No caminho de Jesus e no seu reino, há sangue, sim, mas é o seu. O sangue oferecido como resgate, como libertação, como testemunho do amor. Não é o sangue derramado pela violência, pelo ódio dele, mas é o sangue oferecido para que tenha nova vida. Isso é aquilo que ele realiza com os discípulos na última ceia. Isso é aquilo que nós contemplamos na cruz de Jesus. A primeira razão do sofrimento e da morte de Jesus é, pois, a fidelidade absoluta ao amor ao Pai, ao amor pelos homens. Por esse amor feito misericórdia, mesmo para aqueles que o perseguem, Jesus coloca-se na disposição de aceitar as dificuldades que a oposição lhe traz. Recusa a via da violência, do ódio e da vingança, que sempre destruíram a humanidade. Deus não tem inimigos. Mesmo aqueles que se lhe opõem, que o torturam e crucificam, são suas criaturas, seus filhos, e ele sempre espera que regressem. A morte de Jesus é, pois, a denúncia absoluta da violência, da guerra, do ódio e da vingança. Esse é o tipo de atitudes individuais e sociais que deturpam o relacionamento humano entre as pessoas. Essa é a lei do mais forte. Essa é a lei da selva, em que os mais fortes vencem e os mais fortes nem sempre são os melhores. E por isso, a humanidade vai se perpetuando pela seleção das espécies, mas não é das espécies melhores, é das espécies mais fortes e mais violentas, em que sempre os mais débeis, aqueles que sofrem, ficam esquecidos e ignorados. É isso que Jesus recusa. A Pilatos ele diz, se eu tivesse um reino como os deste mundo, a esta hora os meus soldados estariam a lutar contra ti. Teríamos aqui uma guerra. E eu não vim fazer guerra. Eu aceito preferivelmente a violência do que praticá-la. Renunciar à violência, porém, não significa renunciar a mudar a sociedade, a combater a injustiça, a lutar por um mundo melhor. Jesus não desista da sua revolução, não se acomoda à corrupção e, sobretudo, não esquece aqueles que são vítimas de opressão e injustiça ou sofrem sob o peso da vida, da doença, da indiferença dos outros. A sua atitude não é de comodismo, de falta de iniciativa, de resignação ou acomodação diante dos poderosos. Pelo contrário, a sua é uma atitude de total solidariedade para com os mais débeis, pelos que sofrem e aspiram a um mundo melhor. Em defesa deles, Jesus expõe-se com total liberdade e generosidade e oferece a própria vida. Mas falo por amor e com misericórdia. Não ficou longe, mas aproximou-se da humanidade ferida, como o samaritano do homem caído à beira da estrada. Suportou as consequências da nossa violência, da nossa corrupção e da injustiça. Submeteu-se aos nossos dramas para nos libertar deste ciclo infernal de vingança, de sofrimento e de morte. Por isso, apesar de morto e injustiçado,
Não se pode designar a atitude de Jesus como a de um condenado, humilhado, um derrotado. Ele sabe que a sua vida está nas mãos do Pai, que nunca o esquece. É por isso que ele termina a sua vida dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele, o que está a fazer deste modo, é abrindo um caminho novo para a humanidade. O sofrimento, a morte, a injustiça, a corrupção, nós vamos encontrá-lo. Qual é o caminho que nós temos? Jesus mostra um caminho de não se aliar disso, não se acomodar em si mesmo, mas ao mesmo tempo não enverdar pela via da violência, mas aceitar, se é necessário até, ser vítima antes de ser opressor e de ser corrupto. Esse é o caminho da autenticidade. Esse é o caminho da solidariedade, esse é o caminho da misericórdia. Por isso, o nosso texto que lemos hoje, que no Evangelho de São João nos apresenta uma reflexão muito aprofundada sobre a morte de Jesus, é aquele com que queremos terminar estas nossas reflexões. Porque é a chave para entender o caminho de Jesus e o nosso caminho como cristãos. O que Jesus veio fazer, portanto, foi não enverdar por esse caminho de violência, pelo caminho das revoluções humanas, mas trazer um caminho novo para nós. E esse caminho não é simplesmente um comportar-se melhor, um caminho de arrependimento, de mudar a nossa vida. A injustiça e o sofrimento vamos tê-los sempre. Mesmo a pessoa mais justa neste mundo, mesmo a pessoa mais fiel, é uma pessoa que está sujeita ao sofrimento e à morte. A nossa vida de seres humanos é uma vida que tem um começo, um desenvolvimento, mas depois nós perdemos força. Nós morremos para esta vida. Aquilo que nos fazia falta, em termos de vida, é algo demais, que não está escrito nos nossos genes. Nós precisamos de algo de novo. E é isso que diz São João que acontece na morte de Jesus. Isso tinha sido anunciado desde o início. João Batista dizia: o que eu vos posso fazer é batizar-vos com o batismo do arrependimento. As pessoas vinham, eram batizadas por João Batista no Rio Jordão, confessavam os seus pecados, diziam que queriam deixar essa vida, que queriam escutar a palavra de Deus, que queriam aceitar o caminho de Deus. Mas diz João, isto não é suficiente. No meio de vós está aquele que vos batiza no Espírito Santo. Ele é aquele que vos vem trazer a vida nova. Essa vida é algo que nós não temos. É algo que só Deus tem, porque Deus é aquele que não morre. Deus é aquele que conhece. Nós temos uma capacidade intelectual, de inteligência, mas Deus é aquele que tem inteligência em absoluto. Nós procuramos viver honestamente, mas também somos sempre imperfeitos. Deus é o único que é santo. Este Espírito de Deus, esse gene novo, é aquilo que Jesus nos veio trazer. É o dom do Espírito. E é isso que João nos narrou no texto que acabamos de ler. Diz que estavam ali, ao pé de Jesus, ao pé da cruz de Jesus, estava a mãe, o discípulo, umas outras mulheres ligadas à mãe de Jesus. E diz João, ao ver ali ao pé da sua mãe o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a em sua casa. Isto está-se passando no momento da morte de Jesus. É algo muito importante para nós. A mãe de Jesus não é simplesmente Maria de Nazaré. É aquela que representa o povo judaico.
aquele povo que tinha sido o predileto e foi sempre, e é, continua sendo, o predileto de Deus. Aquele através do qual veio a bênção para a humanidade, que é Cristo. Este era o povo eleito, escolhido por Deus. Um povo que olhava para os outros com separação. No templo de Jerusalém havia um muro e dizia-se daqui para a frente, se há alguém que não é judeu passar, é réu de morte. E agora o que Jesus faz junto à cruz é dizer, esta separação acabou. Não pode existir mais nenhuma separação destas na humanidade. Porque todos os homens e todas as mulheres deste mundo são filhos e filhas de Deus. E todos eles vão nascer de um espírito novo. Não é fruto de pertencer a uma raça. Não é fruto de um privilégio. Mas é um dom de Deus, a vida. E por isso mesmo, essa vida neste mundo é para todos dom de Deus. E todos são chamados a ser um único povo. A primeira coisa que vem da morte de Jesus é a abolição da distinção entre os seres humanos. Todos estão sob o domínio da graça, da misericórdia de Deus. Porque todos são pecadores, todos são frágeis e todos nós só vivemos se Deus nos estender a mão. E Ele estende a mão a todos. É por isso que diz que o discípulo a recebeu em sua casa. Não foi o discípulo que foi para a casa da mãe. É a mãe que vem para a casa do discípulo. Porque Jesus está formulando uma humanidade nova. Para onde vão ingressar agora todos os povos. E hoje esta igreja que nós temos, que se estende pelo mundo inteiro, quer levar, não quer ser mais uma fortaleza que divide as pessoas. Mas quer ser a porta aberta para construirmos uma humanidade nova, uma humanidade fraterna, uma humanidade justa e solidária. Depois, diz o Evangelho, depois disso Jesus, sabendo que tinha sido tudo realizado, e para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. A sede de Jesus não é simplesmente a necessidade física da água, que era bem compreensível para um homem que tinha perdido tanto sangue desde naquele dia. Mas o que Jesus afirma que tudo está consumado, isto é, Ele passou a vida, aquilo que o Pai lhe tinha dito, de transmitir a vida a todos, Ele fez, realizou. Foi essa palavra, foi essa mão estendida de Deus a toda a gente. Ele deu sinais de que o mundo pode mudar e que temos de acabar com essa lógica da violência, da divisão e do ódio. Mas tem sede de algo de novo, que ainda não chegou, que é precisamente esse dom do Espírito. Ele tem sede porque ele está à beira de morrer. E como assume a morte de cada moribundo. Assume a mágoa, a amargura daqueles que sofrem a injustiça e que morrem por ela. Assume a mágoa, a dor daquele que está doente, que vê aproximar-se a morte. E é isso tudo que Jesus sente em nome da humanidade toda, de todos aqueles que sentem a fragilidade, a dor e a morte. Tem sede de vida. E essa vida vai vir a seguir, em seguida. Mas a última palavra de Jesus é precisamente essa, para dizer que tem sede. Sede dessa água viva que ele tinha prometido. Quando isso se der, Jesus estará já morto. Mas nesta hora, ele afirma a sua sede dessa água viva, que jorrará para dar a vida que não acaba. Essa é a água que ele prometera à samaritana. Jesus disse à samaritana, quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele uma fonte a dar vida para a vida eterna. É essa água que Jesus anuncia com a sua sede. A água que há de saciar a aspiração de vida de cada pessoa e que só o Pai pode dar. Sem ela, a obra de Jesus não seria completa. Sem o dom do Espírito, Jesus teria sido uma pessoa extraordinária. Teria dado um exemplo inigualável de humanidade. Mas não teria trazido nada substancialmente válido para a humanidade, que continuaria sempre diante do muro limitado e intransponível do sofrimento e da morte.
Na sede de Jesus, manifesta-se a sede de vida e de felicidade de cada um de nós, de toda a humanidade, ao longo de todos os séculos. Na sua morte, ele assume a morte de cada um de nós, e na sua sede dirigida ao Pai, aponta a água, saciará o desejo de todos aqueles que sofrem, agonizam e sentem fugir a vida, acreditem ou não acreditem, que a sua sede pode ser saciada. Ao grito de Jesus, os soldados respondem oferecendo vinagre. Diz o texto, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de hisopo, chegaram-lhe à boca. O contraste é evidente, mas não quer ser simplesmente emocional, pondo em confronto a totalidade do amor de Jesus com a amargura do vinagre. Na realidade, os gestos dos soldados era um ato de misericórdia. O vinagre misturado com água era uma bebida que eles próprios tomavam para matar a sede. Mas mesmo esse gesto simpático, para Jesus moribundo, revela-se inútil, insuficiente. É igual a tudo aquilo que nós, humanos, podemos fazer de mais simpático. São paliativos, insuficientes, amargos e ineficazes. Depois de receber o vinagre dessa magra consolação e de ter anunciado o dom do Espírito, Jesus pode afirmar que, finalmente, que tudo está consumado. Que realizou a obra que o Pai lhe tinha confiado. E, diz o evangelista João, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta expressão abre-nos à compreensão do sentido da morte de Jesus. Não é simplesmente uma forma de dizer que expirou. Também, em grego, onde está escrito o texto, teria sido outra forma de dizer. Entregar o Espírito significa que Jesus colocou nas mãos do Pai a sua vida, como veremos no Evangelho de São Lucas. Ele entregou nas mãos do Pai a sua existência humana. Mas é mais do que isso. Ele foi assim manifestando, dizendo que entrega o seu Espírito, significa que Jesus sabe muito bem que a sua vida não acaba aqui. A nossa vida que recebemos de Deus é dada de novo, colocada nas mãos de Deus, porque não é uma vida que acaba, que se some, que desaparece, mas é uma vida que Deus mantém na sua mão, Ele que é o Senhor da vida. Mas o entregou o Espírito tem também outro significado, que se destina a nós. Jesus entregou o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, pois esse mesmo Espírito vai ser derramado agora sobre a humanidade como um novo princípio de vida. Este é o último e determinante dom da misericórdia de Deus, o legado fundamental de Jesus à sua comunidade. É através deste Espírito que nos tornamos filhos e filhas de Deus, membros da sua família, participantes da sua vida. É este o princípio da salvação, já nesta terra e para a eternidade. A obra de Jesus não seria acabada se não chegasse ao dom do Espírito, esse gene novo que nós precisávamos. É este dom para a humanidade que João contempla quando um soldado trespassa o peito de Jesus para certificar-se que estivesse já morto. Um dos soldados trespassou-lhe o peito e logo brotou sangue e água. O evangelista atribui um grande significado a este facto e cita 2 vezes a Escritura para sublinhar o seu significado. Jesus já estava morto. Uma morte que significa um dom total de amor em obediência ao Pai e por amor total aos homens. O sangue e a água são sinal da vida, o sangue, e do Espírito, a água. Neste último gesto de Jesus sobre a terra, abre-se o seu coração e revela-se a totalidade do seu amor fiel ao Pai e aos homens. Mas é um amor que se torna fonte de vida para a humanidade, simbolicamente reunida aos pés da cruz. É a oferta final e radical do amor transformado em misericórdia. Ao vinagre acerbo do sofrimento e da morte, Jesus responde com o dom do amor, da vida, a fonte do Espírito que gera a humanidade nova. Assim, aos pés da cruz de Jesus compreendemos muitas coisas sobre a sua vida e sobre a nossa existência. Jesus não é apenas um mestre admirável e sábio,
um revolucionário extraordinário e comprometido, um amigo solidário dos homens, especialmente daqueles que sofrem, um sonhador de uma humanidade melhor. Ele é tudo isto e havemos de voltar constantemente às suas palavras e atitudes para encontrar inspiração e caminho para o nosso mundo. Mas ele é bem mais do que isso. É aquele que vem de junto do Pai, que traz uma vida nova que nós não possuíamos e sem a qual ficaríamos sempre prisioneiros do sofrimento, do pecado e da morte. Mesmo o mais justo dos homens, mesmo os atos mais meritórios, por si só não seriam suficientes para nos subtrair à caducidade da nossa natureza humana. O nosso código genético não nos permite viver para sempre, nem nos dá uma sabedoria, uma justiça perfeitas. Para tal, temos necessidade de outro princípio vital, de um gene diferente, que não pertence à realidade deste mundo. É esta luz, deste novo Espírito, que tinha anunciado João Batista, que nós entendemos que o dom fundamental da misericórdia de Deus, o dom primordial para completar a obra da criação, é o dom do Espírito. Esse Espírito não é uma conquista, não foi ninguém que o mereceu, mas é dom do amor, da misericórdia de Deus. É porque Jesus vive desse Espírito, é por isso que ele faz as obras de Deus e se entrega em favor da humanidade até oferecer a própria vida. A lança que abre o seu coração, o último gesto da crueldade humana, revela paradoxalmente a grandeza do amor de Deus que vem ao encontro da nossa fraqueza. Quando se fala de misericórdia de Deus, temos de ter em conta, antes de mais, que ela é, acima de tudo, o dom do seu Espírito que brotou do coração de Jesus. Por isso, quando nós nos dirigimos a Deus, dirigimos-nos como filhos e filhas. Dirigimos-nos porque o Espírito fala no nosso coração. Nós pertencemos à família de Deus. E Ele escuta-nos porque fala no nosso coração. E essa é a ligação, o cordão umbilical que nos liga à vida e uma vida que não acaba. Porque mesmo este nosso ser físico vai decompor-se. Mas este ser novo, gerado pelo Espírito, é um Espírito que nos une à genealogia de Deus, à sua família. É esse Espírito que recebemos no batismo, que nos torna filhos e filhas de Deus e irmãos e irmãs, formando uma comunidade nova, a Igreja, que não conhece barreiras de raça, de cultura, de nacionalidade ou de proveniência social. Esse é o projeto de Deus para a humanidade inteira. Esse é o nosso projeto hoje, nesta nossa Igreja de Setúbal. Nós nascemos deste dom do Senhor ressuscitado. Somos família de Deus, que nos olha com carinho, mesmo nas situações difíceis da nossa vida, que é misericordioso, mesmo quando ficamos longe e atraiçoamos o seu amor. Esse é o Espírito que brota do coração de Jesus na cruz e modela o nosso coração, que nos ensina a ser filhos e filhas, unidos a Ele com gratidão e alegria. Ensina-nos a ser irmãos e irmãs, ativos e misericordiosos, como foi Jesus, empregando as próprias energias e a vida na construção de um mundo melhor. Ensinando-nos a estar particularmente ao lado dos mais pobres, como samaritanos solidários para com os que sofrem, para aqueles que são vítimas da injustiça, que perdem a esperança. Ensinando-nos a não ter medo de oferecer a nossa vida e as nossas energias para multiplicar a vida neste mundo e deixá-la confiadamente nas mãos misericordiosas do Pai. Aos pés da cruz, somos desafiados a fazer escolhas de caminho de vida. Qual é o princípio que norteia a nossa existência? A lei da selva, da seleção das espécies, da vitória dos mais fortes, que não são sempre os melhores, que exclui e cilindra os mais pequenos e débeis? Ou queremos adotar a lei da misericórdia, do dom, da solidariedade? Queremos tomar o caminho da violência, da vingança, da guerra, da morte? Ou assumimos a via do perdão, da reconciliação, mesmo para os agressores?
transformando as situações de guerra e de morte em viveiros de reconciliação, de misericórdia e de vida. Aos pés da cruz de Jesus, somos convidados a assumir uma atitude pessoal, coerente e criativa, que propõe o evangelista João ao contemplar a fonte da vida. Diz, citando a Escritura, hão de olhar para aquele que trespassaram. E olhando, havemos de ver o resultado da crueldade, da violência, da morte, em que tantas vezes nós próprios participamos ou diante dos quais nos calamos. Mas havemos de ver também o sinal por excelência do amor, a fonte do perdão, a fonte da misericórdia, a fonte da vida. Neste domingo de Ramos, nós sejamos de facto capazes de contemplar a cruz do Senhor como inspiração, como caminho, como fonte de um espírito novo, renovando as fontes do nosso batismo para sermos também nós sinais de misericórdia, de solidariedade e de vida nova para este mundo. Amém. Então agora, filhos e filhas de Deus, dirijamos a Deus nosso Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que diz que nós todos somos, porque somos filhos e filhas de Deus, somos irmãos uns dos outros. Construímos esta nova humanidade a partir das nossas comunidades paroquiais, a partir da nossa vigararia, a partir da nossa diocese e unindo-nos às dioceses, aos filhos e filhas de Deus no mundo inteiro. Rezemos como o Senhor nos ensinou e podemos cantar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas
nossa mãe, que estava junto da cruz, que está aqui, marcando os limites da terra, mas abrindo-nos aos horizontes imensos de Deus, com ela rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegamos o nosso folheto para lermos, para rezarmos juntos a oração do Papa por toda a Igreja, abrindo assim o nosso coração à misericórdia universal do nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, vós que nos ensinaste a ser misericordiosos como o Pai Celeste, e nos dissestes de quem de vós vê a Ele, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. O vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro. A adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura. Fez Pedro chorar depois da negação e assegurou o paraíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo a palavra que dissestes à mulher samaritana. Se conhecesses o dom de Deus. Vós sois o rosto visível do Pai invisível, do Deus que manifesta a sua onipotência, sobretudo com o perdão e a misericórdia. Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória. Vós quisestes que os vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza, para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro. Fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados e perdoados por Deus. Enviai o vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção, para que o jubileu da misericórdia seja um ano de graça do Senhor e a vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos prisioneiros e oprimidos e restituir a vista aos cegos. Nós vos pedimos, por intercessão de Maria, Mãe da Misericórdia, a vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, dos séculos dos séculos. Amém. Tivemos a graça de peregrinar até este santuário do Cabo Especial da nossa Vigaria Palmela Sesimbra, em grande número. Viemos aqui para passarmos a Porta da Misericórdia, para escutarmos a última catequese do Sr. Dom José, nestas catequeses que tem proferido ao longo dos domingos da Quaresma.